Bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre abro aqui o nosso Logcast, o podcast do portal Log News, com essa mensagem, dependendo do horário que você nos assiste. Mais uma vez um programa aqui, uma boa audiência para a gente, com temas importantes. Hoje aqui, entre os convidados, a presença de Valdir Santos, ele que é CEO do Grupo V Santos, e também Ricardo Drago, presidente do Grupo Agesbec. Uma honra sempre contar com grandes nomes desse mercado, pessoas que contribuem de forma fantástica, não só para a produtividade ou para a evolução do comércio exterior brasileiro, mas também trazendo aqui conteúdos, soluções, como é o caso de hoje, vocês vão acompanhar sobre o comércio exterior brasileiro. E aqui, antes, porém, desculpa, vou deixá-los a apresentação aí, a saudação inicial, e depois já passo para o nosso tema aqui que está quente. Vamos lá. Por favor, Ricardo Drago, bem-vindo. Obrigado, Nilo, mais uma vez, a gente participando aí do Logcast. A gente está começando a ficar meio habitual aqui, né? Já é o nosso segundo evento, e esse é o nosso propósito: debater o comércio internacional, o comércio exterior, e poder fazer esse debate que é um debate vivo, não para nunca, né? E a gente está aqui justamente para trazer essas novidades, essas dúvidas que o mercado acaba apresentando. Esse é o objetivo. Esse mercado nosso, de vocês principalmente, quase não tem evolução. Não tem novidade, né? Não é que pouco cardíaco. Não é que... Valdir Santos, muito obrigado pela presença. Bom, em primeiro lugar, obrigado para você também. Quero parabenizar a empresa pelos últimos podcasts que vocês realizaram, que foi muito importante, principalmente para a cadeia logística do comércio exterior, e uma oportunidade que nós temos, né, para estar trazendo aqui alguns assuntos que são de extrema importância para toda a cadeia logística e que engrandece a todos nós. Só fazer uma observação aqui do Grupo V Santos, né? O Grupo V Santos hoje nós fazemos operações de logística de porta a porta, de importação, exportação, em qualquer parte do mundo. Hoje uma operação totalmente integrada, né? Nos quais nossos clientes recebem suas mercadorias de porta a porta com a maior rapidez e segurança possível, tá ok? Perfeito, obrigado, Valdir, pela presença mais uma vez. A gente sempre lembra que o nosso podcast, ele tem, né, cada veículo, cada produto aí de comunicação, ele tem sua função. O podcast, ele completa aí um mix de comunicação, de marketing, que ele chega ali na ponta, onde algumas pessoas não estão atentas a outros meios de comunicação. Hoje o podcast ele é muito consumido, né? Com números estatísticos fantásticos aí. Então, mais uma forma da gente levar informação ao nosso público aí de comércio exterior e logística. E como eu comentei antes aqui, hoje é um tema de extrema importância, alguns dos temas, né, que a gente vai tocar aqui nesse nosso bate-papo. E eu já abro aqui com um tema recente, que foi a questão da mobilização da Receita Federal, dos auditores fiscais da Receita Federal, que no último dia 5, esse movimento grevista, não chegou a ser um movimento grevista, eles não falam em greve, né, eles falam em mobilização, algumas paralisações, alguns movimentos de operação. Então eles acabaram incidindo, trazendo dificuldades, prejuízos ao mercado, e com o decreto publicado, o decreto de regulamentação do bônus, ele foi publicado no último dia 5, no Diário Oficial da União, e com isso esse movimento ele deu uma esfriada, mas ainda assim deixou marcas. Então a gente vai abrir exatamente aqui com esse ponto, por exemplo, com algumas formas da gente mitigar, a gente minimizar esses prejuízos ocorridos com o mercado. Então eu já abro aqui, passando a bola aqui para o Ricardo Drago fazer as suas considerações sobre o tema. Bom, Nilo, voltando um pouquinho, né, só para a gente entender o porquê que a Receita fez esse movimento de paralisação. Esse bônus já estava pré-negociado desde o governo Dilma e foi feito todo o acordo, e no apagar das luzes do governo Dilma não aconteceu. E aí vai de governo em governo, a Receita sempre buscando a regularização desse bônus,
Agora, no início do governo Lula, a Receita decidiu se manifestar dessa forma, pleiteando esse bônus que já estava negociado desde lá de trás. Então, assim, foi um movimento que aconteceu, ele basicamente represa o processo de comércio exterior. Então, a Receita estava trabalhando, acho que só 2 dias por semana, só estava liberando cargas na segunda e na sexta, e efetivamente isso quebra a cadeia regular do comércio exterior. Nós temos sempre esse debate, como mitigar riscos, porque a cadeia é sensível, qualquer coisa custa muito dinheiro, né? Então a gente sempre coloca a opção lá do nosso terminal alfandegado, porque é uma zona secundária, você consegue sair das tarifas das zonas primárias, que são sempre maiores, né? Sempre mais custosas, e tentar se livrar fazendo a remoção dessa carga lá para a zona secundária. O que aconteceu, por exemplo, nesse período de greve? A gente conseguia fazer o trânsito em DTA, né, subindo para o nosso terminal lá em São Bernardo. De Santos para o terminal. E aí, pelo fato da gente ser OEA e estar na cadeia de OEA, a gente basicamente não tinha a questão da anuência do fiscal para o processo da DTA. Então a DTA basicamente corria sem a intervenção da fiscalização. Vai para uma zona secundária, ela continua sob a jurisdição da Receita, mas você livra-se de custos que vão começar a ser agregados a partir do momento da insegurança ou dos tempos que começam a ser maiores. No caso aí você tinha segunda e sexta, então o resto da semana você acabava não tendo liberação de cargas. Aconteceu de forma, acabou tendo um mês aí de paralisação, mas deu o resultado que a Receita esperava em tese, né? Mas esse é o nosso objetivo, tentar mostrar que existem alternativas quando o circuito sai do eixo, e a gente pode ser essa alternativa de apoio, fazendo essas remoções para a zona secundária. Perfeito. Os números variam um pouquinho aqui, eu peguei 2 dados aqui, segundo o Sindifisco, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, eles, ano passado, quando o movimento estava mais intenso, eles falavam que a operação padrão podia gerar perdas de até 125 milhões de reais dia no Porto de Santos. Já o Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de São Paulo estimaram prejuízos causados à operação da Receita Federal em 3 bilhões de reais só no primeiro semestre de 2022. Então são números significativos que impactam não só no importador e exportador, mas trazem reflexos aos prestadores de serviços, como é o caso aqui que o Valdir pode nos complementar com essa informação, por favor. Bom, a questão da greve, né, dessa situação da Receita Federal não é de hoje que vem ocorrendo, né? Então nós entendemos que para você fazer uma conta, qual é o prejuízo exato disso, é muito difícil, porque são várias situações que cada um tem na cadeia logística. Mas nós entendemos da seguinte forma, acredito que os prejuízos foram bem claros, né? Nós tivemos prejuízos, vou deixar bem claro no aspecto aonde ocorreram os prejuízos na nossa cadeia, principalmente na parte de armazenagem, né? Onde as mercadorias chegam em Santos, ou na parte do Santos, ou aéreo, fronteira, onde as mercadorias ficam paradas, né? Então incide a questão da armazenagem, que tem períodos de 3 dias, por exemplo, no aéreo, 3 dias somente para liberar uma carga, aí já vai começar a cair para o segundo período de armazenagem. Em Santos, por exemplo, são 7 dias também. E assim vai, também na parte da fronteira. Demurrage também. Aí você tem a questão da demurrage. Demurrage, para deixar claro para quem não conhece, é onde as mercadorias vêm acondicionadas por via marítima, né, naquele envoltório grande, né, de metal, que é o container. Então a mercadoria fica armazenada ali. Quando chega no Porto de Santos, por exemplo, ela não é liberada, você tem um custo de 100 a 200 dólares por dia. Você imagina milhares de contêineres ficando parados no porto, o prejuízo que ocorre. Aí nós temos também a questão do prejuízo também, que é a questão da variação do dólar também, porque o dólar sobe praticamente todos os dias, a todo momento. Então você tem o custo dessa mercadoria parada também. E você tem um custo também das linhas de produções das empresas também, que são paralisadas também. Então são custos que dificilmente
dificilmente você pode quantificar e somar isso. Agora, com referência à greve, um dos pontos que me preocupa, que deve ser observado principalmente pela área jurídica das empresas, aí fica uma observação importante, esse acordo que foi feito entre o Unafisco e o governo, né? Que se fala na questão dos bônus, né? Como serão esses bônus? Então, pelo que eu vi por cima, o bônus, por exemplo, no fiscal da Receita Federal, ele vai ter um bônus da multa que ele aplicar nas importações ou exportações. Isso, inclusive, Nilo e Ricardo, isso no passado foi colocado uma situação dos anos 80 bem parecida com essa e não deu certo, porque a quantidade de multas que os fiscais aplicavam na época começou a crescer de uma tal forma que tudo que chegava era multa, entendeu? Então a gente observava que o fiscal, qualquer coisa que ele via irregular na mercadoria, pegava e se aplicava uma multa em cima disso. Então fica aí uma observação que tem que ser bem verificada, analisada, né? Porque vai incidir em muitas multas. E hoje em dia, uma multa na área aduaneira são milhões de reais, né? Qualquer tipo de multa que ocorre. A principal dela é de 1%. De 1% qualquer coisa que acontece 1% sobre o valor da mercadoria, um errinho. Então, mais uma vez também aqui, é importante que as empresas, importadores e exportadores, na hora de contratar também, contrate, principalmente nesse segmento, um despachante aduaneiro qualificado, né? Tem muito se falado desse item aí, porque o despachante aduaneiro, eu observo que está sendo colocado do lado, né? Porque devido a um número grande de canal verde que vem sendo colocado pela Receita Federal, mas é importante que as empresas observem bem a figura do despachante aduaneiro, porque ele tem toda a experiência e conhecimento na área aduaneira. Então ele pode, dependendo do fiscal que venha ter uma dúvida na liberação da mercadoria, ele questionar e evitar que a multa seja implantada, entendeu? Então, vai mais uma dica também na contratação, que contrate especialistas do segmento de comércio exterior. Então, na questão mais uma das formas de mitigação, né? Exatamente. Eu vou complementar que o embarcador o escute, porque ter o especialista, muitas vezes a gente propõe mitigação de risco, pela experiência que a gente já tem de anos, e o embarcador acaba não entendendo ou não dando ouvidos às nossas análises de mercado, né? Acho que de uma forma essa busca que a gente tenta incessante de mitigação de risco, ele analisa como não oportunidade. Lá na frente a conta, né, acaba ficando muito mais alta, justamente porque a gente dá uma série de sugestões ao mercado e acaba não sendo entendida como a melhor análise, né? Perfeito. A questão da valorização da mão de obra, ela é a questão da consultoria, né? É o apoio, a mitigação, Exato. Valores menores de desencaixe de investimento, velocidade, ganhos em velocidade. Sim. Então, tudo isso está dentro do processo de comércio exterior, nas mãos dos especialistas aqui. Hoje a gente está com 2 craques aqui em mais um programa, mais um Logcast, podcast do Portal Log News. Hoje que tem o apoio e patrocínio da Agesbec, que está ainda com a sua marca comemorando aí nos seus 50 anos. Hoje no Brasil, se atingir uma marca dessa, não é para qualquer empresa. Seguimos aqui então no nosso bate-bola. Um outro tema aqui que a gente vai abordar, entre outros, aqui na sequência do nosso programa de hoje, é a questão da reforma da Previdência aí, né? Alguns pontos da reforma tributária, alguns pontos foram abordados. A ideia é votar o projeto aí em julho ainda. Então, alguns pontos. É uma grande expectativa do mercado de comércio exterior, né? O Ricardo, você pode comentar um pouquinho? A questão da desburocratização é uma coisa que o mercado está sempre atento, e também essa questão de votação em julho aí levanta uma bola importante sobre a reforma tributária. É um tema que chegou rápido, né? Então faz tempo que a gente está esperando isso. É uma das coisas que a gente tenta explicar a nível internacional para quem não está acostumado com a carga tributária brasileira, é como funciona nosso ciclo de imposto, né? Então, chegar para uma pessoa lá fora e falar
mas por quanto eu vou exportar esse produto para o Brasil e quanto eu vou vender ele no mercado brasileiro? Não, mas tem o PIS, COFINS, o lucro presumido, o lucro real, e aí efetivamente talvez essa seja a grande expectativa nossa a nível de mercado da consolidação, que é a consolidação para o IVA, né, que é a proposta do governo, que inclusive acho que foi colocada ontem. Né, sim, é o imposto sobre valor agregado. Então, que vai acabar virando um pouco no conceito que é hoje, por exemplo, nos Estados Unidos. Você paga no final da cadeia. Então, a última esfera do consumo é que paga lá o percentual no consumo e não no começo da cadeia. Então, muitas das vezes isso muda toda um pouco da lógica hoje que a gente agrega. Vamos falar de mercado de importação. Sim. Né? Você tem uma carga tributária em média de 30%, me corrija aqui, né? De 30% a 35% ad valorem, vamos dizer, para entrar no país. Efetivamente isso vai para o final da cadeia e você acaba barateando esse custo de entrada e até de você possibilitar o Brasil industrializar esse ciclo, agregar valor, que hoje a gente não consegue, porque o peso da entrada é muito forte, agrega valor e depois isso vai para o final do preço com o valor todo agregado no final do consumo. É uma proposta nova, nós temos as expectativas de como é que se isso acontece ou não, porque são promessas antigas, né? Mas é uma proposta de começo de governo, então acredito que tomara que de alguma forma emplaque, mas como bem colocado pelo Valdir na questões dos acordos que estão sendo feitos, a nossa única pergunta é quanto isso vai baratear o custo Brasil, né? Porque aquilo acabamos de sair de uma greve, onde foi feita uma negociação, onde é imposto aí um aumento da carga da meta aí de aplicação de multas. Então, até onde a cadeia de consumo tem capacidade, uma vez que a gente já perdeu muito a capacidade de poder aquisitivo, né? Ou seja, mais carga tributária, pelo que eu tenho feito aí, pelo que eu tenho falado com o meu pessoal de tributário, hoje essa proposta ela não vem para baratear o custo Brasil. A expectativa é que a gente saia de uma carga tributária média de 27 e vá para uma de 35 com a unificação do IVA. Só facilita, mas não desonera. Mas né? não, pelo contrário, onera. Então, por exemplo, você vai ter nesse IVA aqui, eu vou puxar uma colinha aqui, a consolidação do ICMS, do ISS, do IPI, do PIS e do COFINS. Tudo isso vai ficar concentrado nessa carga tributária. Mas aí a gente pode ter, e a gente tem que debater claramente isso, qual é o peso disso para a nossa cadeia final. Uma das vantagens é a unificação aí dos tributos por conta das guerras fiscais aí dos estados, né? Esse é um ponto importante, né? Que a gente vai precisar de outro logcast para depois que a gente vê esse ambiente aí, dar pelo menos umas 2 horas de conversa. Mas é isso, ou seja, são as dúvidas que ficam não só para como vai ser colocado ou aprovado essa nova reforma tributária, mas também qual é o tamanho do reflexo disso. Certamente o nosso mercado na importação, porque na exportação você é isento de tributos, né? Mas na importação isso muda muito com a nossa lógica de mercado e a nossa maior expectativa é quanto vai ficar mais barato ou mais caro, qual é o resultado final disso para a cadeia de consumo. E só um gancho em cima do que o Ricardo está falando, na questão dessas taxas e impostos, né, que são agregados, que ocorrem também, que nem, por exemplo, na área de importação, uma declaração de importação, onde você faz o cálculo para você pagar os impostos, né? Até uns anos atrás, o PIS e COFINS não incidiam no cálculo de imposto. E hoje o PIS e COFINS, se você fizer uma continha simples, ele está mais alto do que o IPI dos produtos importados, por exemplo. Então o custo é muito alto. Porque às vezes você tem isenção do I e do IPI, mas você tem incidência do PIS e COFINS que vai em cima. E é tudo cascata. Que no final você agrega o valor do frete, o valor do frete, do ICMS, e você faz um cálculo em cima de tudo isso daí, e você faz mais o PIS e o COFINS. Então, quer dizer, na área de imposto de comércio exterior, foi agregado o PIS e o COFINS, que todo mundo não sabe como que veio, que foi aprovado essa taxação em cima dos produtos importados e encareceu demais.
Então tem mercadoria que é isenta, mais uma vez, mercadoria que é isenta de IPI, mas vem o PIS e CONFINS que acaba todo o benefício que essa empresa tinha também na questão do benefício, né? Então é importante ficar atento nesse ponto também. Tudo gera, né? Tanto o tema anterior, né, que a gente debateu na greve, e esse ponto aqui, as questões de abordagem de insegurança jurídica, Exato. né? Então ela carrega aqui, e essa situação, falando em Brasil, ela parece que, se você olha para cá, tem questão de segurança, você olha para o outro lado. Então é um cuidado aí que as autoridades deveriam ficar mais atentas, né, e acabar, porque isso aí impacta em investimentos, em entrada de capital estrangeiro, e aí uma cadeia que desce aí com outros valores. Ainda nessa linha aí, Valdir, você tinha mais algum ponto para se abordar aí, né? Sim, eu acho que são fatos novos no comércio exterior, cada dia aparece uma coisa nova para nós, né? Por isso que eu reitero novamente a necessidade das empresas estarem contratando a questão do despachante aduaneiro qualificado, né? Que na realidade o despachante aduaneiro ele traz resultados positivos para a empresa. E muitas empresas agora não estão levando muito a sério. Vou dar um exemplo, está para ser implantado também o do INPE agora no comércio exterior nosso aí, que a questão da redução do número de classificações tarifárias. Para quem entende do que eu estou falando, é rápido a absorção desse ponto. Mas o do INPE também é um fato novo que vai dar muito trabalho para nós também, que indiretamente ele vai estar levando as empresas também, se não tiver uma classificação, quem conheça da sua mercadoria ou passar para as mãos de um despachante aduaneiro que conheça de classificação tarifária, ele vai se dar mal na questão do INPE. Então fica um ponto que eu quero colocar. O outro ponto novo também que está acontecendo agora é o CCT. CCT aéreo, né? CCT aéreo, né? Que é o controle de carga no trânsito de mercadoria importada no aéreo. É julho? Julho, está previsto para julho. Mas já está começando a coisa acontecer. Então, para deixar bem claro que se trata do CCT, é bem parecido com o que ocorreu no modal marítimo também, né? Que é a chegada da carga em Santos, que agora os navios, toda a mercadoria, antes de chegar no Porto de Santos, tem que ter informação do que está dentro do navio. Então, agora, na questão do modal aéreo também, todas as informações antes da chegada do avião também vai ter que estar entrando no MANTA, no Siscomex do aéreo também. O que é isso? Quem fazia essas informações era a companhia aérea que dava informações do que vinha dentro do avião. Só que ela agora está se jogando essa responsabilidade para o agente de carga. O agente de carga, para deixar bem claro, é o que contrata o espaço de uma aeronave, né? A aeronave, a TAM, por exemplo, qualquer companhia aérea aí, ela vende o seu espaço para um agente de carga. Então, desculpe te interromper, Valdir, mas é uma didática que eu sempre falei, igual o agente de carga, igual o agente de turismo, né? Exato. O agente de turismo coloca você lá dentro do avião, do hotel, tudo certinho, você arruma e coloca, o agente de carga faz a mesma, só que com a carga. Com a carga. Desculpa. Não, é bem observado isso aí. Então, a correria agora está em cima desse procedimento. Porque os agentes de cargas agora vão ter que passar informação do que está vindo dentro do avião, entendeu? Então, esse procedimento era de obrigação da companhia aérea. Até entendo que isso deveria continuar sendo com eles. Porque essa carga sai da origem, tá certo? Ele recebe essa mercadoria, já tem uma relação do que vem dentro do avião e está informando isso aqui para o Brasil. Porque o voo, tem voo que 6, 8 horas está chegando aqui no Brasil. Que sai dos Estados Unidos, por exemplo. Você pega de países limítrofes, aqui o caso da Argentina, por exemplo, que é 2 horas e meia de voo, tem que ter essa informação. Então está sendo jogado mais uma responsabilidade, o custo disso aí também, sim, porque o custo vai cair na mão esse custo vai ser repassado para o importador nesse caso, tá? Porque a companhia jogou isso, nós estamos numa correria também para saber quem são as empresas que fazem isso, porque está se cobrando, vão cobrar de 2 até 10 dólares por informação na chegada de um voo aqui. Esse custo certamente já vai ser da cadeia logística do comércio exterior, entendeu? Então isso tem que ser bem
Quer dizer, bem não, que já foi imposto, a coisa acontece a partir de julho. E nós que somos da cadeia logística do comércio exterior, vamos ter que passar essa informação adiante antes que o avião chegue aqui. No Porto de Viracopos, por exemplo, ou Guarulhos, ou qualquer parte do Brasil. Então, isso é mais uma responsabilidade que vem para o agente de carga. Então, por isso, mais uma vez eu reitero, a questão do despachante aduaneiro tem que ser bem considerada. Para você, importador e exportador, que está querendo deixar de lado o despachante aduaneiro, vocês vão ter prejuízo lá na frente, prejuízo altos também, que já está acontecendo na própria parte de atuação da Receita Federal, de mercadorias desembaraçadas, que muitas empresas já estão recebendo altos valores altos aí, de mais classificações tarifárias que estão pegando agora no cruzamento das informações que a Receita está fazendo, entendeu? Então, são coisas que a gente está alertando e que tem que ficar atento. Os aspectos aí de inteligência artificial com a Receita Federal, eles já tem uma abordagem macro aí em cima da classificação fiscal, né, Valdir? E quem paga barato, paga duas vezes, né? Acho que a gente sempre coloca, então... Fica aí a observação. Até como comportamento da própria Receita. A Receita, ela tomou, eu acho que até foi uma das mensagens do próprio ministro da Fazenda, falando o seguinte: Receita vai ser muito mais consultiva do que fiscalizatória. Exato. Mas no processo de que, por exemplo, hoje os canais verdes são muito mais fáceis, né? O volume de canal verde é muito maior do que os outros canais. Então ela está dando permissibilidade de você ir adiante com a mercadoria. Porém, como você bem colocou, você tem 5 anos para ela ir de alguma forma te buscar e até com a inteligência artificial fazer os cruzamentos de informação e pegar aquela inconsistência de declaração. Perfeito. A Receita Federal tem se mostrado uma grande parceira da iniciativa privada aí, em diversas frentes, né? E eu acho que a questão do OEA, a gente pode voltar um pouquinho aqui atrás, porque ela recentemente teve um encontro para debate sobre uma consulta pública, inclusive para debates. Aí até destaca-se o trabalho dos despachantes aduaneiros que mandaram mais de 100 emendas, 104, precisamente 104 sugestões de melhorias aí no processo OEA, que estava em consulta pública, mas ele se aplica exatamente no que você falou, Ricardo, as questões de que também deixa fazer, mas tem ali, se você estiver cumprindo com as suas obrigações, você funciona bem. Eu acho que é o caso lá do terminal também, né, da GESBEC, que você comentou no início aí também, né? Sim. E essa é basicamente a preocupação. E essa, acho que o ponto a nossa maior preocupação é que hoje o serviço logístico precisa ser muito bem entendido e valorizado. Por quê? Como o Valdir bem colocou, a gente faz bid lá, tal, você acaba de uma forma reduzindo o nível de valor desse serviço, mas ele precisa ser entendido como um valor de mitigação de risco. E o barato, ao longo prazo, pode sair muito caro. E se você olhar, não é só a multa. Se você olhar um ECAC, por exemplo, de um importador, a quantidade de processos que ele fica tendo que responder, o quanto ele tem que carregar de processos que, em tese, ele vai discutir juridicamente, seja por uma multa, seja por uma fiscalização, isso implica na regularidade fiscal desse importador ou desse exportador. Então, ter uma boa assessoria, ter bons parceiros, ter bons canais de inteligência logística no processo é uma valorização que tem retorno, né? E só um detalhe, porque o que está acontecendo hoje no Brasil, inclusive no Brasil a gente tem que considerar e respeitar, porque hoje nós passamos a ser considerados hoje como os comércios exterior mais velozes do mundo também, porque mercadorias que chegam aqui hoje, praticamente nós liberamos no mesmo dia, no dia seguinte vem ocorrido isso. Então, o comércio exterior altamente modernizado. Agora, o detalhe sempre foi colocado, o ponto de chegada da carga tem que ser um ponto de passagem, que no aéreo chega a mercadoria tem que sair rápido, no marítimo também tem que sair rápido. Então, a questão do canal verde que a Receita Federal está colocando com índices que chegam até 90%, 95%, é que está sendo jogado também a responsabilidade
da verificação dessa documentação e classificação tarifária para a zona secundária. Entendeu? Então, nós chegamos num ponto de que se falava, não, zona primária tem que ser um ponto de passagem para levar a carga rapidamente, lá no caso do Agesbec, onde é um dos melhores portos secos do Brasil, ser rápido a liberação. Só que é o seguinte, a Receita Federal está se preparando agora com essa nova artificial, como chama? Inteligência artificial. Inteligência artificial, no quesito da conferência na zona secundária, entendeu? Ela está se preparando e já está começando a fazer essas fiscalizações. Então, muitas empresas, mais uma vez, que estão trabalhando, jogando classificações e mercadorias que deveriam pagar um X de imposto, então estão pagando valores mais baixos, certamente serão chamadas pela Receita Federal. Então, a zona secundária vai ser um ponto onde que essas empresas serão chamadas para dar esclarecimentos às mercadorias que chegaram e porque mudaram classificações, traziam mercadorias numas classificações antigamente e mudaram de repente por um índice mais baixo de imposto. Entendeu? Então essas empresas estarão sendo chamadas brevemente. No portal, né? No portal, do INPE, isso, basicamente também são questões que a gente acaba debatendo, que essas alterações de valor, né? Classificou com 10, depois fez uma classificação com 15, exatamente, com 12, com 8. Então tudo isso a inteligência artificial vai estar, e a Receita está vindo com um peso muito forte, né? Acho que você tem acompanhado também mais de perto a infraestrutura tecnológica, né? E até em cima de todo esse ciclo de permissibilidade que ela está dando no canal verde. Está dando canal verde, está dando fluidez. Exato. Mas a contrapartida é que ela não está, ela não está ausente ao processo de vigilância. Mas eu acho que é uma coisa natural, né? Eu também não sou especialista, mas a gente vê exemplos no exterior aí de que esse processo pilotado aí pelo OEA, a ideia é de que as empresas, né, que trabalhem certinho aí, elas não tem que ter essa fiscalização, né? Então tenham que ter credibilidade e entrega, e mais uma vez a Receita se mostrando aí uma grande parceira da iniciativa privada para o desenvolvimento do Brasil, e enfim. Ela está tentando enxergar um pouco a estrutura de vida, o DNA dessa companhia, para entender se essa é uma companhia saudável, habilitada a estar certificada ao processo de operador econômico autorizado. Mas ela não pode dar privilégio, desculpe, não pode fazer com referência ao OEA, a questão de grandes empresas, entendeu? A movimentação no país, por exemplo, não somente de grandes empresas. Nós temos as médias, pequenas também, que geram milhões de empregos e negócios para o Brasil. Então ela tem que ser também colocada e tem que ser respeitada no mesmo patamar. No mesmo patamar. É um contraponto, exatamente. Exatamente, entendeu? Não precisa ter são poucas empresas hoje no Brasil que têm condições de se tornarem OEA. São as grandes empresas multinacionais. E como é que fica as nacionais? Por que essa proteção para as multinacionais e não proteção para as nacionais, que gera emprego no Brasil, que faz esse país ter a continuidade, entendeu? Então, fica aí também mais uma observação nesse ponto também. Mas talvez seja isso as 107 sugestões que, de certa forma, buscam um balizamento para a entrada de outros... um processo mais... Porque esse é um debate que a gente faz também com relação à equalização de concorrencial entre os players do comércio exterior, né? Ou seja, eu vou falar por mim aqui, eu com zona secundária tenho que ter as mesmas prerrogativas da zona primária, a nível de benefícios e de cobranças, né? Na contrapartida, o operador logístico, o despachante aduaneiro, então é tentar nivelar todos na mesma régua para uma competitividade que seja por excelência de serviço, né? E por boas práticas comerciais, vamos dizer assim. Voltando, né, ou dando sequência aqui também, a questão, vocês participaram, assistiram uma delas, eu também tenho acompanhado aí o governo de São Paulo, através da Secretaria de Negócios Internacionais, tem trabalhado a facilitação do comércio exterior paulista aí, para incrementar, né, para impulsionar a economia paulista. Então, uma delas aí, segundo palavras do próprio secretário Lucas Ferraz, de tornar aí o São Paulo como principal
movimento ou órgão de facilitação do comércio exterior no mundo, segundo palavras dele. Bem. Olha, assim, nós como empresários do setor, a gente fica no movimento de expectativa. São Paulo nunca se mostrou tão voltado ao grau de competitividade, talvez seja uma iniciativa do governo novo, mas os governos que antecederam nunca se viram, de alguma forma assistiam esse processo, mas como é o principal estado arrecadador do país, ele assistia de longe e pouco ele buscava competitividade. Fato é que a minha região lá do ABC Paulista perdeu muito do DNA industrial por causa dessa competitividade. Então, boa parte hoje das indústrias primárias aí, montadoras e das autopartistas, foram distribuídas ao longo do país. Então foram para o sul ou foram agora para o nordeste por causa da ausência do governo estadual na busca de manutenção ou simplesmente apatia no processo de concorrência interestadual. Então, no meu ponto de vista, e aí a gente sempre fica entre 4 e 4 anos nas expectativas, né, é entender que se efetivamente o secretário viu, nesse caso, eu até participei do evento lá do Sindasp, com relação lá a trazer o OEA junto com o processo desse processo de facilitação é muito bem-vindo. Isso melhora a nossa cadeia, que efetivamente traz competitividade. A própria reforma tributária é um ponto de desafio entre essas benesses fiscais que são distribuídas ao longo do país, que de certa forma omitem uma série de situações regulares, e a gente espera que dentro desse ciclo político ela se efetive. É uma expectativa que eu vejo com bons olhos, não sei sua opinião. Eu comentei, já passo a bola para o Valdir aqui, exatamente por isso, porque o Valdir falou das empresas pequenas, micro, pequenas e médias, né? E elas têm que entrar nessa base aí exportadora, importadora sim, também do mercado, e por isso talvez esse olhar do governo para o interior, forte interior paulista aqui, possa estar aí incentivando as empresas a buscar esse mercado aí, outras formas de desenvolvimento da economia local, regional. Valdir, você ia complementar? Não, eu só ia complementar mais uma vez aqui, dando a luzinha lá para o nosso novo governador Tarcísio, né? Só faz uma simples continha, contabilidade. Quantas empresas o São Paulo está perdendo por mês, hein? Os estados que estão com benefícios fiscais. Entendeu? A questão da reforma tributária que você colocou. Então, eu vejo que o governo do estado tem que ficar atento, porque a perda de São Paulo em número de empresas é muito grande. Perdendo as empresas que nós estamos perdendo aqui, isso representa o quê? Perda de emprego, perda de negócios, perda de São Paulo. Acontece o que está acontecendo no estado de São Paulo. O nosso centro de São Paulo, em vez de ser uma zona industrial, virou uma zona de tráfico de drogas. Entendeu? Então, quer dizer, se tivesse essas empresas ficado aqui, com esse imposto que nós certamente seria recolhido aqui, poderia estar sendo aplicado para acabar com a questão da Cracolândia, por exemplo. Entendeu? Então, governador, acho que o senhor deveria estou à sua disposição, tá certo? Mas faz uma continha simples aí, chama seu secretário de Estado e pede para ele só saber quantas empresas, é que eu faço na minha empresa, eu quero saber o seguinte, quantos clientes eu perdi por mês e quantos clientes eu ganhei. Só isso eu quero saber. Então, é um termômetro, né? É um termômetro. Eu vou dizer algum outro ponto, mas eu falo o Valdir, porque o Valdir é uma enciclopédia aqui, né? A gente joga a bola para ele aqui. Ele é o camisa 10, puxa é o camisa 11. Ele puxa aqui, mas a gente abordou algum outro ponto aí, do espaço sob água, de espaço sob águas e de espaço antecipado. Nem me fala disso, vai ficar para uma próxima oportunidade. Tem que ser colocado isso. Porque a questão do OEA, despacho antecipado, minha gente, aquela questão que eu quero falar, faz uma DI antecipada, recolhe seu imposto
Dentro do navio, por exemplo, essa carga não chega no porto, ou essa carga, de repente, você quer colocar ela no terminal e ela vai para outro terminal, você já recolheu um determinado imposto. O que é receita, a norma da receita? Tem que cancelar a DI, uma declaração de importação, e fazer uma nova. Então, uma empresa que recolhe, por exemplo, 100 milhões de imposto de importação, se acontecer um erro desse daí, ela vai ter que rasgar aquela declaração de importação e fazer um novo recolhimento de imposto. Sabe quanto tempo que você tem para uma restituição de um imposto com a Receita Federal? Ninguém sabe. Tu sabe que se você quiser discutir isso comigo, eu estou para discutir. Mas no mínimo, são de 5 anos lá para ser devolvido esse dinheiro. Você imagina uma empresa que paga 100 milhões de reais hoje, rasgar esse documento e ter que pagar mais 100 milhões e não ter prazo de devolução. Então isso precisa ser verificado também. Então o pessoal do EA, algumas normas têm que ser modificadas. Então fica aí, mas isso é um assunto para uma outra oportunidade. Também estou à disposição para quem quiser discutir comigo sobre isso. Perfeito. O Lino me acha rapidamente. A gente tem aqui, vou colocar aqui na régua aqui o nosso contato para algumas perguntas, para que chegue aqui nos nossos entrevistados de hoje. Então, se você que está nos assistindo aí e tem alguma recomendação, pode enviar para a gente aqui as perguntas, dúvidas, que a gente volta com vocês depois. Vou de novo aqui no Valdir, então, para considerações finais aí, despedidas, Valdir, por favor. Bom, minha consideração final é agradecer a todos vocês aí, agradecer toda a cadeia logística do comércio exterior por esse trabalho que nós temos feito aí para o crescimento do país. Nós somos uma das 3 bases de sustentação desse país, né, que tanto na importação quanto na exportação. Então, acredito que nós estamos no caminho certo. Então, vamos continuar nessa linha aí. Mais uma vez, reitero que o despachante aduaneiro tem que ser chamado e valorizado, porque eu, como despachante aduaneiro, sinto muito, são 50 anos que eu atuo no segmento, então eu vejo que, de repente, está sendo colocado uma atividade, um profissional, que muito fez por esse país e muito poderá fazer ainda. Então, fica aí só uma reflexão nesse assunto, amigo. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Fantástico. Obrigado, Valdir. Vou passar aqui para o Ricardo também para as considerações finais e também para a sua despedida, e também lembrar, o Ricardo, sempre é uma oportunidade aqui como essa, a gente não pode deixar passar em branco aí, sempre se puder reforçar para a gente, contar um pouquinho desse conceito aí que é o trânsito aduaneiro, que ele por mais que a gente divulgue, fale, comente, ainda é uma coisa que não chega ainda de fato na ponta da linha aí para o mercado. Então algumas empresas têm um desconhecimento do trânsito aduaneiro simplificado, por exemplo, e algumas vantagens dessas oportunidades. Ricardo, por favor, suas considerações e despedida. Maravilha. Nilo, sempre um prazer estar aqui. Esse espaço é um espaço que a gente quer sempre estar propondo e estar debatendo. Você vê que o tempo é curto, se a gente falar de muitas pautas aqui, a gente acaba se perdendo. E basicamente o que eu queria trazer é o legado de 50, a gente já está com 51, estamos com 52, precisa até renovar a marca. A GESBEC é um pioneiro, é um terminal pioneiro como zona secundária, e esse processo nosso é um processo de mitigação, como a gente colocou, de risco pro processo, que falou de demurrage, e o trânsito, basicamente agora, o trânsito começa a ganhar graus de isonomia. Então, a facilitação do trânsito proposta para a Receita Federal dá a condição de que você não tenha que ficar fazendo sobressaltos nas zonas primárias para poder fazer a remoção da sua carga para uma zona secundária. Onde o exemplo sempre que a gente usa é aquele de sala VIP de aeroporto. Então, você tem ali um tratamento um pouco mais customizado nesse processo, você tem ali um ambiente de guarda, regimes aduaneiros que são extremamente dão extrema competitividade para o empresário nacional, como o entreposto aduaneiro, que você pode ficar com a carga fracionada e vender, mantendo o fluxo de caixa mais leve por mais de 3 anos, por até 3 anos, desculpa. Então são questões que a gente são pontos de facilidade que são extremamente pouco entendidos. A gente tem uma luta diária de divulgar essas possibilidades a mercado, e efetivamente eu me coloco aqui à disposição para a gente fazer essa consulta, caso alguém queira se esclarecer mais com a GESBEC, dessas facilitações que a gente pode trazer.
A grande revolução deste novo ano, desse novo ciclo, é que hoje o trânsito aduaneiro está muito mais facilitado. Então a burocracia, o nível burocrático para você tirar uma carga de zona primária para a zona secundária está muito mais simples e muito mais facilitado. Fantástico. Obrigado, então, Ricardo. Lembrando aqui que o nosso programa de hoje teve aí o apoio e o patrocínio da GESBEC. E agradeço, então, a audiência de vocês e me despeço com o nosso tradicional bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado. Mais um Logcast. Sejam bem-vindos aos nossos próximos episódios. Obrigado. Valeu.